Mas esse Papa e o papado em geral sonham com o domínio mundial. Domínio mundial. Uma nova ordem mundial. Nuvens escuras sobre o mundo fechado, sonhos quebrados, e continua com essas questões, e diz que conflitos ancestrais que se pensavam estar enterrados estão surgindo de novo, enquanto instâncias de um míope, extremista, ressentido e nacionalismo agressivo estão surgindo. A quem ele está se referindo? Trump. Trump. Em alguns países, o conceito popular e unidade nacional, influenciadas por várias ideologias, está criando uma nova forma de egoísmo e uma perca do senso social sobre o disfarce de defender os interesses nacionais. Então, obviamente, nós temos esse choque. Tese, antítese, síntese. Se você pegar a história do QAnon, havia tanta ansiedade que as mídias sociais, ultimamente, baniram tudo o que mencionava o QAnon. Claro que eles também estavam falando que o Papa atual ia ser removido e que Ratzinger ia ser trazido de volta ao poder, mas ele está tão velho agora. Eu acho que isso tudo é fantasia. Haverá uma síntese em algum lugar ao longo do caminho. Então, sim, eles estão trabalhando nessas questões. Vamos continuar. Ele é muito persistente, que parece ter uma falta de plano para cada um. Nós precisamos de um governo mundial. Não precisamos entrar nisso. Ele fala sobre amor fraternal, amor um pelo outro, amor nas diferenças. Evangelismo está totalmente fora de questão. Todos nós devemos viver lado a lado, felizes e entendendo que o nosso próximo entende tanto da verdade quanto nós. Mas o Evangelho é totalmente diferente. O Evangelho diz, vai e faça discípulos. Tribo, línguas, nações e façam discípulos. E isso está totalmente fora, nessa nova ordem mundial. Ele fala sobre um mundo descartável, e nós não precisamos ler toda essa linguagem florida. E ele fala sobre a insuficiência universal de direitos humanos, os direitos da mulher, e todas essas coisas, escravidão, e todas essas questões ele menciona aqui, e conflitos e medos da humanidade, a tentação de construir um muro de culturas. Da onde isso vem? Do Trump. Vem do Trump. Ele fala sobre muros, construir muros, muros no coração, muros sobre a terra, para prevenir esse encontro de culturas com outras pessoas. Ele quer integrar a humanidade em uma mistura, não fronteiras, nada. Agora, quem separou as culturas? Deus. Ok, então isso significa que Deus quer isolar as culturas? Obviamente que não, porque você tem que evangelizar, você tem que conhecer pessoas, mas Deus reconheceu que havia diferenças e essas diferenças deviam todas desaparecer. Eu não sou contra a imigração ou migração de pessoas, eu apenas estou mencionando qual é o ponto do Papa. Globalização e progresso sem um roteiro compartilhado. Não funciona. Você tem que mostrar qual é o roteiro. Temos que chegar no ponto principal desse documento. Diz aqui, no mundo de hoje, o sentimento de pertencer a uma única família humana está desaparecendo. E o sonho de trabalhar juntos pela justiça e pela paz parece uma utopia ultrapassada. O que reina, em vez disso, é uma indiferença fria, confortável e globalizada, nascida de uma profunda desilusão oculta por trás de um engano ilusório. Pensar que somos todos poderosos sem perceber que estamos todos no mesmo barco. Parece muito bem, não é? Muito bem. Aonde eles querem chegar? Fala sobre pandemia e outras calamidades na história. Verdade, uma tragédia mundial como a pandemia do Covid-19 momentaneamente reviveu o senso de que nós somos uma comunidade global, todos no mesmo barco. O problema de uma pessoa é o problema de todos. Mais uma vez, nós percebemos que ninguém está salvo sozinho. Nós só podemos estar salvos juntos. Isso é interessante. Salvação coletiva. Existe alguma coisa assim na Bíblia? Não. Não. Você tem que operar a sua própria salvação. Operai a vossa própria salvação com temor e tremor. Então,
o que eles realmente estão falando, se livre da sua individualidade, por amor ao bem comum. Sim. Como eu disse naqueles dias, a tormenta expôs nossa vulnerabilidade e descobriu aquelas falsas e certezas supérfluas sobre a qual construímos a nossa agenda diária, nossos projetos, nossos hábitos e prioridades. Em meio à tormenta, a fachada daqueles estereótipos com o qual camuflamos o nosso ego, sempre preocupados com a aparência, tem caído, revelando mais uma vez a inelutável e abençoada consciência que somos partes um do outro, que somos irmãos e irmãs uns dos outros. Somos todos um. O comunismo faz você até mesmo usar as mesmas roupas, Dirigir o mesmo carro. dirigir o mesmo carro, tudo é igual. Individualidade é algo que deve ser apagado. Se você olhar para a aparência humana, existem duas pessoas que são iguais, mesmo os gêmeos, eles são iguais? Deus é um Deus de variedade ou Deus é um Deus de singularidade? Variedade. Ok? E eles misturam a unidade bíblica da qual Jesus fala com essa humanidade. Esse é um ponto muito bom. Essa consciência é uma em propósito, em termos de fé, de onde vimos, quem nos salva e para onde estamos indo. Não precisamos ler tudo o que ele tem a dizer sobre todas essas coisas, mas no ponto 35, todos esquecemos rapidamente as lições da história, o professor de nossa vida. Uma vez que essa crise de saúde passe, nossa pior resposta seria mergulhar ainda mais profundo nesse consumismo febril e novas formas egoístas de sobrevivência própria. Deus permita que depois disso, nós não pensemos mais em termos de eles ou aqueles, mas apenas nós. Se apenas isso puder provar não ser apenas mais uma tragédia na história da qual não aprendemos nada, esse Covid vai ser usado até o final para alcançar objetivos. É o novo normal. O novo normal. A ausência da dignidade humana nas fronteiras. Certos regimes políticos populistas, assim como certas abordagens econômicas liberais, mantêm que o afluxo de imigrantes tem que ser prevenido a todo custo. De quem eles estão falando outra vez? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E qualquer outro país que rejeita receber imigrantes. É um grande problema na Europa. Um problema grande. Na Alemanha, nossa, em todo o mundo esse é um grande problema. Mas o Papa sempre mantém que devemos ter imigrantes, que devemos misturar as culturas. E eu me pergunto, eles querem misturar cultura ou eles querem misturar religião? Porque cultura vem com religião. Imigrações, mais do que nunca, vão desempenhar um papel principal no futuro do nosso mundo. Ele vai misturar. Ele vai misturar. Também é verdade que indivíduos e pessoas são apenas frutíferas e produtivas se eles desenvolverem uma abertura criativa para os outros. Temos que misturar. Agressões sem vergonha. Isso agora tem dado rédeas soltas a ideologias. Coisas que até alguns anos atrás não poderia ser dito sem o risco de perder o respeito universal, agora podem ser ditas sem impunidade e, em termos cruéis, até mesmo por algumas figuras políticas. Tá ficando chato, né? Parece que eles só sabem falar sobre o Trump. Sim, ele está definitivamente mencionando... Ele devia dizer que não foi só o Francisco de Assis que inspirou ele a escrever isso. Sim, absolutamente, tem o outro. O artigo 46 aqui. Nós devemos também reconhecer que uma forma destrutiva de fanatismo também é encontrada algumas vezes entre religiosos crentes, incluindo cristãos. Ele gosta de incluir isso lá. Qual é a maior reclamação dele com os cristãos? O Fundamentalismo. Os que seguem a Bíblia. Os que creem na Bíblia. E eles definem isso. Todos aqueles que acreditam na criação literal, aqueles que acreditam que Cristo expiou nossos pecados, etc.
Quem acredita na ressurreição literal? Todas essas questões, eles são inimigos do mundo. Sim, são terroristas. Então, incluindo cristãos, eles também podem ser pegos em um network verbal de violências através da internet e de vários fóruns de comunicação digital. E eu me pergunto, será que estão falando de nós? Até mesmo na mídia católica, limites podem ser ultrapassados. Eu acho que ele está falando sobre Os militantes da igreja. os militantes da igreja. Difamação e calúnia podem se tornar comum, e toda a base ética e respeito com o nome dos outros pode ser abandonado. Como isso pode contribuir para a irmandade que nosso Pai comum nos pediu? Mas Jesus disse, eu não vim para trazer paz, mas espada. Então o Evangelho vai trazer diferenças? Ele está tirando o Evangelho. Muito importante. Não há espaço para o Evangelho nessa fraternidade. É por isso que Jesus Cristo não é o modelo. São Francisco de Assis se torna o modelo. Informação sem sabedoria, formas de sujeição e autodesprezo, esperança e uma linguagem muito florida. Então, ele aborda com grandes detalhes o bom samaritano. Mas ele totalmente não entendeu o ponto. De quem é o bom samaritano? O bom samaritano é Jesus Cristo. O que Jesus Cristo faz quando ele se encontra com esse pobre homem ferido? Ele estava em uma jornada. E todos os outros que passaram por ali estavam vindo de Jerusalém. E eles ignoraram aquele homem caído ali. Mas o bom samaritano chegou até ele e passou nele óleo e vinho e limpou suas feridas com aquilo. O óleo é o símbolo do Espírito Santo e o vinho é o símbolo de ensinar as doutrinas. Então, ele lhe deu vinho, ele lhe deu doutrina, porque a igreja tem rejeitado isso. E ele o colocou em seu próprio jumentinho, seu próprio meio de transporte, e o levou a uma hospedaria. Uma hospedaria muito estranha, porque também era um hospital. É um símbolo da igreja. E ele disse ao dono da hospedaria, vou lhe dar um dinheiro. É interessante que ele deu 2 denários. 2 denários e disse, eu vou embora, mas quando eu voltar, eu vou te recompensar. Mas aqui está o dinheiro necessário para cuidar desse negligenciado. No hospital, a igreja. Só a título de curiosidade, 1 denário era um salário de 1 dia. Então ele deu o salário de 2 dias. Vou deixar que as pessoas reflitam sobre isso por si mesmas, pois no pensamento da semana cósmica, 1 dia seria 1000 anos, mas não entraremos nesse ponto, só nos trará problemas. Mas é um pensamento interessante. Então ele tem essa história sobre esse homem, o bom samaritano, e ele não faz de Jesus o bom samaritano. Nós nos tornamos o bom samaritano.